Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre retomada da economia, o que o setor de turismo tem feito para recuperar os prejuízos. Sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o Eduardo Silveira, diretor-presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo, boa noite, como vai? Boa noite, Roberta. Muito obrigado, viu? Vamos falar sobre esse assunto tão importante, todo mundo querendo viajar, não vê a hora de tudo ser liberado, tudo voltar ao normal. Será que a gente vai ter isso ainda esse ano? Provavelmente não. Um assunto importante e maravilhoso de falar, né? Falar de viagem, falar de sonho. Vamos sim, com certeza. Isso já está começando. A retomada ela iniciou gradual e com segurança, né? Respeitando todos os protocolos. Mas nós temos sim já grandes novidades para os próximos meses. Para a gente entender um pouquinho, então, Eduardo, começar sobre a importância do setor turístico para a economia do Brasil, para a economia da nossa região. A gente tem ideia de quanto que o setor turístico é responsável pelo PIB? Temos sim, Roberta. O PIB em 2019, ele chegou em torno de 270 bilhões, né? Isso é um movimento, um giro muito expressivo dentro da nossa economia. Segundo estatísticas do próprio IBGE, isso corresponde a 3,71 de tudo que é produzido no nosso país, né? Do PIB geral. Então, você vê a importância dessa atividade e do nosso segmento, né? E do que ele pode proporcionar nessa retomada da economia. E um dos segmentos também mais afetados por conta do isolamento social, né, Eduardo? Quanto a gente tem ideia de quanto foi essa perda? Sem dúvida, a gente teve uma queda muito expressiva, até porque, em primeiro lugar, a gente realmente quis preservar vidas, né? Ajudar nessa questão da pandemia. Então, o principal objetivo do turismo, que é o deslocamento, a gente precisou evitar todo mundo na sua casa. Nós fizemos muitas campanhas com relação a isso, de conscientização das pessoas adiarem as suas viagens, né? Remarcarem futuramente. A gente sabe que essa queda foi uma queda muito expressiva. Tem previsões de estudos elaborados pela Fundação Getúlio Vargas, em que essa queda chegou a quase 40% na previsão de faturamento já deste ano de 2020, com relação a 2019. Então, você vê que realmente foi uma queda muito expressiva, é um mercado muito sensível, mas, ao mesmo tempo, ele também é muito reativo, né? Ele consegue se reanimar muito rapidamente e ajudar o entorno de toda a economia, né? O comércio, a cultura, o entretenimento, né? Todas essas situações, elas estão ligadas. A gente sabe que foi uma das primeiras áreas a serem fechadas, provavelmente uma das últimas a serem reabertas, que sofreu um impacto muito forte, como você acabou de falar. Mas vamos falar então um pouquinho agora dessa retomada, dessa esperança, desse fôlego novo que a gente espera ter agora para os próximos meses. Eduardo, o que a gente pode vislumbrar daqui para frente, falando primeiramente em termos de Brasil? Olha, em termos de Brasil, a gente sabe que as pessoas hoje, né, elas ainda cultivam e têm esse desejo, esse sonho de viajar, de viver experiências, de conhecer lugares, de ter a vida gastronômica. Então, tudo isso, aos poucos, está sendo restituído, como eu falei, com segurança, retornando. As pessoas estão um novo olhar hoje para aquilo que é o turismo. Então, assim, pequenas viagens hoje concentradas em regiões próximas de onde a pessoa mora. Por isso que a gente acredita que a Baixada Santista ela vai ser um grande destino, não só pela temporada de verão, que ela já é todos os anos, né? A temporada de verão sempre acaba sendo um recorde, mas também por conta dessa segurança hoje que a gente pode colocar para os clientes, para os viajantes, né? Para os turistas que hoje venham para Santos, porque aqui está seguro e nós temos como oferecer muitos atrativos para quem vier nos visitar. Com segurança? Dá para a gente Com garantir isso? segurança.
Dá para garantir, eu tenho falado para as pessoas assim, o protocolo de higienização, de limpeza, ele sempre existiu no turismo. Quem é que não quer chegar num hotel e ter um quarto limpinho, né, um hotel bonito, cheiroso, um resort? Então, assim, essa preocupação não só com a limpeza, com os cuidados de higiene, com a manipulação dos alimentos, isso sempre ocorreu na indústria. O turismo sempre foi com os restaurantes, assim, teve esse cuidado. E agora está muito mais acentuado. Então, o cliente hoje, ele já chega e nota esses protocolos de segurança. Todos os hotéis, as grandes redes, criaram protocolos, estão seguindo regras da Organização Mundial da Saúde, as regras do Ministério da Saúde. Então, hoje a gente pode garantir que tem muitos equipamentos e os hotéis são seguros, sim, para que as pessoas possam viajar. Agora, Eduardo, o que a gente percebe é que as pessoas ainda estão com um pouco de medo, né? Quando a gente fala de se expor, os hotéis estão realmente apresentando essa questão toda de segurança, protocolo de sanitização, tudo de acordo com as orientações do governo do estado. Agora, ainda existe um pouco de receio, um pouco de medo. E aí, como é que a gente traz, então, esse turista para dentro dos hotéis? Como é que a gente traz esse turista para a Baixada Santista sem trazer insegurança para a população? Porque acho que, se não me engano, acho que foi a única vez em que a gente teve a nossa cidade fechada, né? Uma cidade turística foi fechada, não recebeu os turistas, todos os hotéis foram fechados, diferente, por exemplo, da capital, que não fechou os seus hotéis. Aqui na Baixada Santista a gente teve todos os hotéis fechados durante esse período de pandemia e agora, aos poucos, começa essa retomada com muita conscientização, né? Roberta, com certeza. Uma coisa importante para ressaltar que a gente percebe, né, um lado positivo da pandemia, em que as pessoas passaram a ter um olhar diferente daquilo que é o turismo. Que o turismo ele gera uma experiência, ele gera uma satisfação, e as pessoas hoje, elas entenderam a importância do profissional do turismo e de um agente de viagem. Então, esse papel hoje, né, de indicar os bons lugares, os bons hotéis, para que os turistas possam visitar com tranquilidade, é do agente de viagem, das agências de viagem, do consultor de viagem. Então, esse profissional hoje, ele é o profissional que está preparado, qualificado, estudou para isso e, com certeza absoluta, vai saber atender o desejo do seu cliente. Tem clientes que viajam com família, tem clientes aí buscando opções ainda para lua de mel. A vida continua. Né? De alguma maneira, a gente está retomando todos os protocolos, como eu falei, com segurança, com o resguardo à vida em primeiro lugar, que é o mais importante, mas acima de tudo, a gente tem que ter esse entendimento também que a coisa precisa voltar, né? Nós precisamos voltar a trabalhar, a sair de casa com cuidado, com respeito. Então, essa questão da empatia e do profissionalismo no turismo, ele está cada vez mais forte, mais latente. E as pessoas elas estão vendo essa diferença. Quando ela compra com um profissional do turismo, um agente de viagem, ela tem esse respaldo, ela tem essa segurança, ela tem o apoio de um profissional que vai indicar as melhores opções para ela. E é isso que vai fazer a diferença, que vai trazer de volta essa segurança para as pessoas, né? Esse resgate de uma memória, de uma viagem e novas experiências, claro. Isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre essa retomada do setor turístico. É só um minutinho, não sai daí, por favor, a gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, retomada da economia, o que o setor do turismo tem feito para recuperar os prejuízos causados pela Covid-19. Sobre esse assunto, a gente está conversando com Eduardo Silveira, diretor e presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Eduardo, a gente está falando sobre essa retomada, as pessoas agora, aos poucos, tentando, né, voltar às suas viagens, aquecer esse setor do turismo. Aí eu te pergunto o seguinte: é possível que os preços mudem? As pessoas estão esperando talvez algumas promoções. A gente vai ver essas promoções ou ainda não? Nós estamos acreditando nisso, na verdade, e nos preparando para isso. A hotelaria está retornando aos poucos. A gente sabe que nós ficamos 3 meses aqui na Baixada Santista, pelo menos, fechados, né? Obviamente, nós estamos trabalhando com uma ocupação reduzida nos hotéis.
o que dificulta também na questão do custo de você lançar uma tarifa promocional, mas certamente mais algumas semanas a gente já vai ter uma liberação maior na ocupação da hotelaria, e a hora que nós chegamos a 100% de ocupação, aí nós acreditamos que nós vamos ter várias promoções, tarifas, incentivando realmente as pessoas a viajarem nessa temporada. Quando a gente fala da reabertura do comércio de uma forma geral, quando a gente conversou com o Sindicato de Bares e Restaurantes, eles falaram que alguns restaurantes optaram por não reabrirem nesse momento por conta exatamente desse número reduzido de clientes que até traria um certo prejuízo. Isso acaba acontecendo também na rede hoteleira. A gente pode ter alguns hotéis que optem pela não reabertura nesse momento em que a gente tem uma redução da capacidade de uso? Pode, porque alguns hotéis, inclusive, eles deram licença para os seus funcionários, né? Fizeram a suspensão de contrato conforme as novas medidas colocadas pelo governo federal. Então, nós precisamos também que os profissionais retornem aos seus postos de trabalho para que a hotelaria consiga retornar a atender os hóspedes. Então, a gente acredita que até meados de setembro, segunda quinzena de setembro, aí sim toda a hotelaria ela já vai retornar com fôlego total para a temporada e já motivando não só a temporada de verão que vem aí, mas toda a ocupação durante o ano de 2021. Promoções em feriados, nós vamos ter um ano muito rico ainda pela frente, com muitas coisas para oferecer para os clientes. Agora, Eduardo, para a gente ter tudo isso com segurança, vocês têm feito uma campanha de conscientização, não sei se a gente pode chamar de campanha da retomada. A gente tem até algumas imagens, gostaria de colocar no ar e você explicar um pouquinho que campanha é essa que está sendo feita, então, em prol do turismo. Nós estamos fazendo uma campanha de valorização profissional, mostrando para o cliente hoje que existe um profissional qualificado. A campanha Sou o Profissional do Turismo, ela está no ar já há 2 semanas, onde nós queremos mostrar não só para os clientes, para o mercado, que existe um profissional que pode atendê-lo, que está preocupado, que trabalha com ética, mas também envolvendo e motivando os próprios profissionais do turismo, né? Então, o selo é um selo que nós criamos da campanha Sou Profissional do Turismo, valorizando e destacando realmente o trabalho dos agentes de viagem e desse profissional que nessa retomada é tão essencial no atendimento ao cliente, porque ele é especializado nisso, em atender bem o cliente, em conhecer o cliente, em buscar alternativas, opções para a realização dos sonhos de viagem das pessoas. Agora, como é que vai se medir, então, a qualidade desse atendimento? Esse vai ser o grande diferencial agora, né? Esse vai ser o grande diferencial, sem dúvida nenhuma. E quem é o divisor de águas dessa qualidade, quem coloca ou quem questiona essa qualidade é o próprio consumidor. Então, o consumidor, ele sabe quando ele chega numa agência ou conversa com um profissional, que o profissional já conhece o destino, que ele é preparado, que ele estudou para isso, né? Existem muitos cursos técnicos, tem os guias de turismo também, que eu acho que é importante falar, os guias que são preparados e credenciados com o Cadastur, né, que é o cadastro único dos prestadores de serviço vinculado ao Ministério do Turismo. Então, assim, hoje, dentro da nossa profissão, muitas das atividades, elas têm vínculo já com o Cadastur, com o Ministério do Turismo. Então, isso vai qualificando, isso vai mostrando o diferencial do trabalho de um profissional. E é isso que a gente está ressaltando e convidando as pessoas a conhecerem a partir de agora. Se não o conhecem, procurem uma agência, façam um teste, façam um orçamento, façam a sua consulta de viagem. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a retomada da economia, principalmente no setor turístico. Não saia daí, é um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a retomada da economia, principalmente no setor de turismo. E para falar sobre isso, a gente está conversando então com Eduardo Silveira, diretor-presidente aqui da Associação de Turismo. Bom, Eduardo, a gente estava falando sobre o protocolo de segurança que já foi implementado pelos
pelos hotéis já há muito tempo, né? Já se tem algo muito rígido em relação à higienização, à sanitização, mas em relação aos funcionários, o que a gente pode esperar? Tem alguma medida nova em relação aos funcionários com as medidas contra a Covid-19? As agências de turismo, elas prepararam um protocolo básico, né, seguindo as normas de atendimento em lojas e escritórios. Então, atendimento por agendamento, limite de espaçamento, de distanciamento social. E o turismo também, obviamente, está usando muito das ferramentas online, né? A gente consegue agendar reuniões online, atendimentos online, para tirar dúvidas e as pessoas poderem agendar suas próximas viagens. O sonho não pode parar. É isso aí, todo mundo querendo ter uma esperança lá no fim do túnel, né? Falando um pouquinho sobre o Réveillon, a gente sabe já que a cidade de São Paulo já cancelou o Réveillon. Aqui na Baixada Santista existe possibilidade também do Réveillon ser cancelado. Se a gente for pensar dessa forma, isso de certa forma acaba atrapalhando o turismo, mas também traz um pouco de segurança aqui para os moradores da Baixada Santista. Como é que a gente conseguiria equilibrar então esse período de temporada que está chegando e essa segurança para a gente não ter uma invasão de turistas e uma invasão, de repente, de transmissão de Covid-19? Roberta, eu acredito que o melhor caminho para isso é realmente a organização. Então, o cliente, a pessoa, o turista, a pessoa que deseja viajar no Natal, no Réveillon, que em geral são viagens em família, que ele se programe, ele procure um agente de viagem e faça a sua reserva com antecedência. E a gente acredita também que a hotelaria vai saber se portar dessa maneira. Muitos hotéis ainda estão trabalhando com a capacidade reduzida, então tudo vai depender das normas que forem publicadas não só no Plano São Paulo, pelo governo de estado, mas também aqui pela Prefeitura de Santos. Edu, para quem tem o sonho de viajar, então a gente está pensando aqui, a gente tem a questão da alta do dólar, alguns países ainda fechados para receber os brasileiros. A ideia é concentrar o turismo no Brasil, é isso? Não só a ideia é concentrar o turismo no Brasil, mas também a economia vai girar em torno disso. Então, as pessoas também estão buscando comércios locais próximos da sua casa, até para movimentar o comércio. Todo mundo hoje tem essa consciência e essa empatia. E falando bem a verdade, nós temos um país lindíssimo, rico em natureza, em belezas naturais. Então, assim, nós temos um Brasil em cada canto, Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, o Sul do Brasil. Então tem para todos os gostos, tem ecoturismo, tem o turismo de resort, luxo, tem o mais próximo, o mais longe, né? As viagens de avião também, elas devem ser retomadas em breve. As companhias aéreas estão sinalizando que a partir de setembro, outubro, já começam a melhorar a sua oferta de voos nas ligações do Brasil, entre as capitais. Isso também ajuda no aquecimento das viagens nacionais. Isso é muito importante, que as pessoas tenham essa tranquilidade de saber que todos os equipamentos, né, todos os meios, eles seguem protocolos. Os aviões também são extremamente seguros, eles têm todo um processo, não só de limpeza interna, higienização, mas também o próprio ar-condicionado dentro dos aviões. Existe um filtro EPA, a cada 3 minutos, todo o ar de dentro da aeronave, ele é renovado, né? Ele é limpo de qualquer tipo de vírus que esteja no ar. Então, isso é importante saber. E essas informações todas, quem está preparada para fornecer para os clientes são os profissionais do turismo e os agentes de viagem. E aí eu acho que é um ponto importante, porque por muito tempo, né, as pessoas já estão começando a se virar quando se fala em questão de turismo só pela internet, né? Tá uma coisa muito autodidata. Nesse momento de retomada, a função do agente de viagem vai ser muito importante para trazer essa questão da segurança, né? Claro, a consultoria, acima de tudo, né? Ele vai saber indicar não só o melhor caminho, o melhor equipamento, o melhor voo, a melhor opção de preço que atenda o desejo do cliente. Isso é muito importante. A gente sabe, tem as pesquisas na internet, o cliente vai continuar olhando. É importante que ele também faça esse acompanhamento. Eu sempre digo isso para as pessoas que querem viajar. Olha, você quer conhecer o Nordeste? Você já pesquisou alguma coisa? É importante que as pessoas também
parem uns minutinhos para conhecer um pouco daquele destino. Faz uma pesquisa, vê o que as pessoas falam, entendeu? Isso vai muito ao encontro do que está acontecendo nesse momento de pandemia. Então, o cliente ele tem já esse tempo disponível, onde ele pode buscar mais informações e na hora dele fechar sua viagem, ele procura uma agência de viagem de confiança dele. Ok, Eduardo, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí, vamos viajar, né? Roberta, muito obrigado e eu convido todo mundo que está em casa. Olha, faça o seu orçamento de viagem, o sonho não acabou, foi só um momento, uma paradinha que nós demos, mas nós já estamos retornando e muita coisa vem por aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, um abraço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.